E aí, meu povo, tô fazendo esse vídeo porque eu já tenho lido demais, ouvido coisas demais, feito coisas demais para colocar coisa no cérebro e de menos para colocar para fora, né, para falar, né? Até que eu tenho escrito algumas coisas, né, mas a escrita não é garantida, você não sabe se vai chegar para quem pode ler, né? Então, a questão é a seguinte, de hoje, né? A vida não necessariamente precisa ter um sentido estrito, né? Porque se tivesse um sentido estrito, a gente poderia se rebelar quanto a isso, ou também, né, se a gente não tivesse consciência, não pudesse controlar, não seria uma vida que nós mesmos tivéssemos escolhido, e isso faria com que nós fôssemos só robôs, né? A gente não ia saber, né? Não ia adiantar de nada. Né? Então, o fato da gente ter livre-arbítrio, né, ou a ideia, né, de livre-arbítrio, a gente pode não ter exatamente, porque não existe um argumento muito sério contra o determinismo, porque tudo que você faz pode sim ser algo totalmente determinado pelo teu cérebro, ou sei lá, por alguma força maior, né? Não dá pra gente provar que seja diferente, né? Então, a única coisa que me faz acreditar que a gente tem mesmo um pouco de livre-arbítrio é que a gente faz coisas que não queria fazer, né? A gente faz coisas que às vezes não gosta, a gente faz coisas contra o nosso senso assim do que a gente queria, do que a gente gostaria de fazer, né? Por exemplo, a gente pode acordar muito cedo, a gente pode correr, fazer coisas desconfortáveis, né? Então, é só mais uma crença, né? Sinceramente, eu não vejo algo muito forte assim contra o determinismo, né? Pode ser realmente que tudo seja predeterminado. Eu já fui predeterminado a estar gravando esse vídeo aqui, você já foi predeterminado ou predeterminada a assistir esse vídeo aqui, né? Não sei. Pode ser que seja assim realmente, né? Mas o motivo de eu estar gravando isso aqui é justamente para compartilhar, né? Para conversar. De repente você tem essas ideias, pensa também a respeito, né? De que a vida não tem um sentido estrito, né? E eu tô aqui para dizer que eu já pensei a respeito, né, bastante desde da minha adolescência, talvez desde criança eu já tinha esses pensamentos, já me perguntava sobre Deus, sobre o motivo de a gente estar aqui, né, e ficava assustado em pensar nessas coisas, né. Então a gente vai crescendo e não tem mais tanto medo disso, né, não fica tão assustado mais. Só que a gente ainda não tem uma resposta e não vai ter, né? Não tem essa resposta, não existe essa resposta, né? Mas aí é que tá. Se a gente tivesse essa resposta, né? Se tivesse esse sentido estrito, né? Como por exemplo as religiões dão ou algumas ideologias dão, isso não é necessariamente viver também, né? Você está sendo controlado, você está seguindo ali uma coisa externa, né? Então, né, um ponto aí a favor do livre-arbítrio seria, né, você escolher como quer viver, né? Então, por isso, por conta, né, da vida não ter sentido, você escolhe a forma que você quer viver e você dá um sentido à vida, né? Por exemplo, o Camus, né, o filósofo, ele tinha a ideia de que tudo que faça você não meter uma bala na sua cabeça, né, não se matar, é uma coisa para se viver, né? É uma coisa para se viver, é um motivo, um sentido para a vida, né? Então, eu até me pego, assim, criticando algumas coisas que eu não gosto. Por exemplo, quem gosta de música ruim, né? Mas é o que? O meu julgamento sobre o que é música ruim, né? Por exemplo, eu não gosto de funk, eu acho que aquilo nem é música, mas, sei lá, de repente isso faz o cara acordar de manhã, então quem sou eu, né? Vai ver, isso aí tá dando um sentido para a vida dele, e sei lá, eu não vou dizer que isso não é válido, né? Para manter uma vida, né? Então isso pode ser até algo válido, como sei lá, gostar de futebol. Também não gosto de futebol, acho um saco, né? Mas é aquela coisa, cada um escolhe o seu modo de vida, o seu estilo, o que você gosta, né?
Então, é essa coisa, né, de você se pegar com alguma coisa, inventar um sentido, né, a vida não tem esse sentido externo, perdão, a vida não tem esse sentido externo, aí você vai lá e inventa, né, você pinta quadros, você conversa com pessoas, você ri, você entra em relacionamentos, conhece pessoas, né, você escreve, enfim, você busca coisas aí pra te manter vivo, né. E aí que tá, né? Não sei se a vida tem tanto valor assim, a ponto de você querer continuar vivo, mas é aquela coisa, você não escolheu estar aqui, né? Você simplesmente foi jogado aqui, eu também fui jogado aqui, todos nós, né? Então, sei lá, bora fazer alguma coisa com isso, né? A gente tem um cérebro, a gente tem um corpo, a gente tem desejos, vontades, né? Então, eu acredito que o sentido mesmo, né, é você que inventa, você que escolhe, você trilha o seu caminho, né? Você vai por aí, faz as suas escolhas e lida com isso aí, né? E quando eu falei sobre a questão de será que a vida tem tanto valor, é que realmente não dá para saber, né? A vida não tem nenhuma explicação para o que é a vida de fato, né? Porque a vida mesmo, é só isso aqui que está acontecendo nesse exato momento, né? Você, você foi gerado lá, você era um feto, foi gerado, foi crescendo, e aí você sai para o mundo, né? Você sai de um útero e pronto, isso é a vida, né? É o que está acontecendo aqui nesse exato momento agora. Você está assistindo esse vídeo, eu estou gravando esse vídeo agora, né? Então não tem uma explicação, nossa, a vida é isso. Não, não sei, não dá pra dar uma definição, né? Então, porque também, né, a gente tá numa época que a gente quer catalogar tudo, dar nome pra tudo, né? E é normal, acho que a gente tem que fazer isso mesmo, sempre que a gente puder, né? Mas dizer que existe um sentido, que todo mundo sabe o que está fazendo, que todo mundo sabe exatamente o porquê que fez as escolhas que fez ou para onde vai, não é verdade. Ninguém sabe de nada, né? A gente está só vivendo, né? A gente está só podendo ver, observar a vida, conversar, enfim, fazer coisas, né? Estar vivo. Uma água aqui. Enfim, meu povo, eu tô escrevendo umas coisas, né? Alguns pensamentos, umas reflexões, porque eu também, desde a adolescência que eu leio muito, né? Eu leio muito, não só livros, né? Não só livros palpáveis, né? Quer dizer, livros palpáveis quase nunca, vou falar bem a verdade para vocês. Eu tô bem na era digital, né? Então, eu sempre li livros pelo celular, né? Eu baixo PDF, né? Até pirata, né? Não sei se eticamente isso é errado, né? Porque tô adquirindo conhecimento, eu consigo na internet, PDFs, enfim. Ouço muito audiobook, inclusive todos esses aqui que eu fiz, né? Eu ouvi, né? Então eu coloquei esses audiobooks aqui. Até já perdi um canal, criei um canal para colocar os audiobooks, né? Acabei perdendo, era do David Goggins, né? Aquele loucão lá do que era Navy, que era, né? Navy SEAL, né? Que incentiva o povo a correr, né? Incentiva o povo a se manter firme, stay hard, né? Stay hard. Bacana, né? Bacana o material dele, eu achei legal. Né? Eu tava na época do marketing digital, né? Eu entrei de cabeça nesse negócio aí, queria aprender e tal, até comecei a vender umas coisas, né? Aí me desiludi disso aí. Enfim, quando eu postei esses livros aí, postei três vídeos dele, né? Do David Goggins, dos livros dele. E aí eu fui
como se diz, levei strike, né? Levei strike por conta dos vídeos, né? Super justo, né, cara? A gente pega uma coisa protegida por direitos autorais, né? Uma coisa protegida por direitos autorais, vai lá e publica, né? Não, tá certo. Eu achei justo, aí perdi um canal, né? Tinha até uns vídeos aí que eu tinha feito, né? Só falando também, igual esse vídeo que tem aí, Como Parar de Se Preocupar e Começar a Viver, né? O resumo do livro, né? Tinha alguns vídeos desse e aí perdi, né? Criei esse aqui, pode ser que seja banido de novo, mas é aquela coisa, você escolher uma coisa para viver, né? Escolher uma coisa para fazer, para passar o teu tempo, né? Na verdade, a vida mesmo, né? A gente assim nasce e tem que batalhar pela vida, né? Então eu tenho que trabalhar, tenho que pagar minhas contas, né? E isso tudo, claro, porque a gente vive nesse estilo de mundo agora, né? Ano passado eu fiz uma viagem para o interior do Amazonas e aí eu fui para um lugar que eu vi que o estilo de vida das pessoas é totalmente diferente, né? Eles simplesmente vivem da caça, da pesca, né? Uma boa parte vive também do governo, o governo vai lá, ajuda, leva a cesta básica, enfim, né? Mas assim, sabe, eles vivem no meio do mato, né? O rio assim na frente, as casas lá em cima, né? Todas as casas têm que ter aquela margem, né, de altura para poder resistir a enchentes, né? Mas assim, é uma vida muito tranquila, a gente repensa assim no que a gente está fazendo nas cidades, né? Nessa correria, carros e tal, né? Eu, por exemplo, estou aqui na cidade de Boa Vista, né? E é uma cidade bem planejada até, né? Uma cidade limpa e tudo mais, porém, a gente vê que a cidade vai crescendo não para ser aquele lugar legal, aquele lugar, quer dizer, né? Algumas cidades sim, mas aqui no nosso Brasil a gente tem poucos lugares, né, que são construídos assim para abrigar pessoas que querem andar nos espaços, querem coisas arborizadas, enfim. Então a gente vê bairros totalmente sem paisagismo, sem árvores, né? Você mora em bairros aqui que às vezes não tem nada, né? Não tem nada legal, não tem um parque, não tem uma praça, não tem nada construído, são só um aglomerado de casas, né? Então é um estilo de vida que você se aprisiona em busca de comodidade, né? Porque aqui na cidade você tem mais acesso a supermercados, hospitais, enfim, né? Escolas. E aí você troca um pouco da tua paz, né? Ou até bastante da paz, né? Você troca estar perto da natureza, estar num lugar não poluído, né, para ter essas comodidades, né? E aí a gente se pergunta, será que vale realmente a pena mesmo você trocar, né, o campo, a vida rural, assim, para você estar no meio de uma cidade, né? Então eu vejo assim que provavelmente ou as cidades vão se adaptar para parecerem mais com o interior, ou as pessoas vão migrar de novo para os interiores, né, para a vida rural, né? Provavelmente a primeira opção é a que vai acontecer, né? Porque a gente vê, cara, a cidade não foi planejada assim para você estar em contato com a natureza, né? Quer dizer, muitas cidades, né? Claro, tem muita coisa aí no mundo acontecendo, né? Muitas cidades planejadas, mas a maioria não, né? Então, o que elas fazem, né? Constroem casas muito rápido, né? De forma muito rápida, sem interesse assim na qualidade de vida das pessoas, ventilação, iluminação, arborização, enfim, né? E aí é como as pessoas escolhem viver, né? Porque você troca ali aquela paz, aquela beleza da natureza pela comodidade da cidade, né? Mas e aí, né? Você perde muita coisa com isso, né? Enfim, né? Beleza, aí eu tô escrevendo, né? Tô passando tempo aqui, fazendo coisas, né, para me manter vivo, ocupado, né? Assim, pensar demais, é claro que pensar demais faz a gente ficar depressivo, né? Porque, poxa, não tem uma verdade absoluta, né?
Então, sim, eu tenho meus momentos assim muito para baixo, mas assim, sinceramente, em comparação a muita gente que eu conheço, eu tô muito bem, né, ainda. Eu não fico totalmente depressivo a ponto de chorar, etc e tal, mas eu, claro, fico me perguntando demais sobre as coisas, talvez aconteça com você também, né? E, né, dá aquela certa tristeza, né? Por isso que eu tô gravando também esse vídeo, né? Mais um motivo que eu tô aqui ocupado pra expor alguma coisa, né? Colocar um pouco de mim aí no mundo, né? Eu tinha a ideia, assim, de que a vida era um grande quadro branco, né? Que as pessoas vão passando e vão deixando umas pinceladas, né? Vão colocando sua parte ali, né? Naquele quadro. E eu queria, né? Isso eu falo assim, desde a adolescência eu pensava assim, nossa, eu quero fazer alguma coisa, né? Eu quero deixar alguma contribuição aí no mundo, né? Só que aí, né, a gente vai passando o tempo, a gente vai pensando demais, né? E aí chega na conclusão assim de que, cara, parece que a vida é uma coisa que está consumindo a si mesmo, porque se você só está aqui para ajudar alguém, para ajudar as pessoas, né? Quando é que vai acabar essa ajuda, né? Quando é que, pronto, cessou a ajuda, todo mundo já tá bem. Quando é que todo mundo vai ficar bem, cara? Eu acho que parece que a vida só acontece porque muita gente não tá bem e ela tem que sair do ponto A para um ponto B, né? Parece que é isso, né? Por outro lado, eu penso assim, que se todo mundo estiver bem, bem mesmo, né? Todo mundo já conseguiu resolver a sobrevivência, né? Todo mundo já conseguiu resolver a sobrevivência, o comer, o vestir, o tomar banho, o beber, sabe? Todo mundo chegou nesse patamar, só vai sobrar pouquíssimas coisas, né? E é assim, a coisa que a gente pode fazer agora e a gente não faz muitas vezes, né? Que é o básico, é só o básico. Parece que volta tudo pro nada de novo, né? É o que? A arte, né? Lembra que você na escola você pintava, você desenhava, você fazia um monte de troços, né? Você criava coisas, né? Você desenha, você escreve, tem o esporte, né? Você entra em alguma competição ou algum esporte que não seja competitivo, né? Que seja em grupo ali, amistoso, quase não existe isso, né? A maioria é competitivo. Mas a vida volta para uma coisa muito básica, né? Se você já está bem, né? Opa, travou aí. Aconteceu alguma coisa aí, não saiam daí, continuem. O vídeo está rolando. Beleza, voltou, voltou. Pois é, meu povo, e aí volta, né, tudo pro básico, é o esporte, a arte, né, o conversar, o jogar um xadrez numa praça, entendeu? É o básico, né? Se a humanidade chegar no ponto de se ajudar realmente a todo mundo ficar bem, né, é isso. Claro, ainda tem a questão do ensino, né, que todo mundo nasce sem saber de nada e aí você aprende coisas, né? Então o ensino, o aprendizado nunca vai deixar de ser algo para se ajudar alguém, né? Então, mesmo que a pessoa esteja bem de saúde, etc, etc. Ah, enfim. Mas assim, pensando hipoteticamente, né, se a humanidade conseguisse ficar num ponto em que não precisasse de ajuda, né, por exemplo, com a parte da saúde, com a parte da sobrevivência, da alimentação, etc, né, o que sobraria seria assim, seria muito pouco em relação à nossa visão de hoje, né? A nossa visão é que a gente tem que ter coisas materiais, coisas grandiosas, né? Viagens, etc, sabe? Carros, casas. Quando na verdade não, né? Na verdade é tudo muito básico, né? Que a gente precisa. E isso, eu lembro que há alguns anos eu estava conversando com a minha esposa, né? Que assim, eu sempre pensei demais nas coisas e aí eu ficava, nossa, será que não tem alguma coisa lá fora, né? Será que não tem realmente um Deus ali? Será que não existe realmente esse Deus que sabe de tudo, tem toda a verdade, só que a gente não tem acesso a isso, né? E assim, se estuda tanto para descobrir o que aconteceu, né? De onde nós viemos de fato, né? E aí ela falou,
ela falou que foi até engraçado, né? E realmente, ela é muito inteligente, né? E ela simplesmente disse que no final eles vão dar um zoom, né? Eles vão dar um zoom no átomo a ponto de, quer dizer, agora existem coisas menores que o átomo, né? Já se descobriram lá que tem nêutron, próton, elétron, né? E dentro dos elétrons tem os quarks, bósons, etc, né? Enfim, posso não saber exatamente os termos, né? E aí você vai dar zoom, 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 e vai chegar no ponto que você vai estar vendo um homem pescando um peixe e assando esse peixe na beira da praia, por exemplo, né? Ou para quem é vegano, né? Sei lá, não quer ver um peixe morrer, vai ser um homem colhendo uma fruta, né? É simplesmente isso, sabe? Vai ser um homem num campo colhendo uma fruta, porque não precisava ter um sentido maior desde sempre, já está tudo aqui, né? Já está tudo aqui, entendeu? É conversar com pessoas, ajudar, né? Entra esse negócio de novo que eu falei, né? Porque por enquanto é isso, né? Essa máquina, o mundo comendo a si próprio, né? Precisa de ajuda, todo mundo precisa de ajuda, né? É na alimentação, nos cuidados de saúde, todo mundo envelhece, todo mundo adoece. Então é ajudar porque tá todo mundo no mesmo barco, né? De fato é isso, tá todo mundo no mesmo barco, a gente nasce sem saber de onde veio, para onde vai, a gente está morrendo a cada dia, nossas células estão morrendo, se modificando, nós estamos se modificando, nos modificando, né? Estamos envelhecendo, né? Ficando doentes, porque naturalmente o corpo ele vai realmente adoecendo, né? Claro, tem pessoas que vivem até cento e tantos anos, né? E não são doentes, não têm doenças, né? Mas assim, as coisas que afetam, né, sempre vão chegar. Né? Você chega a 100 anos de idade, você já não está andando mais tão bem, você não está vendo tão bem mais, você não está pegando nas coisas com tanta firmeza, você já treme o braço. Enfim, né, tá todo mundo envelhecendo, morrendo, precisando de ajuda, então é aquela coisa, né, aceitar essa visão do caminho, né, de rolar a pedra e depois que a pedra está lá em cima você solta ela e depois você sobe com a pedra de novo para rolar ela de novo, né? Aquela grande coisa sem sentido, comendo a si mesma, né? A cobra engolindo o próprio rabo, né? E é só isso, né, cara? É só isso, não tem nada maior, né? Pensando nisso, sobre Deus, né? Sobre Deus, é interessante a gente ver que a gente busca, né, essa divindade, essa coisa maior, né? Esse Criador, mas talvez Deus somos nós mesmos, né? Ou melhor dizendo, né? Tudo que existe, né? Seja essa força criadora, né? Tudo que exista já é o divino, né? Porque, pô, pensa aí, você tá num mundo, você, né? Pelo menos é o que a ciência fala, né? A gente nunca foi lá fora para ver, mas de repente é isso mesmo, né? De repente eles conseguiram lá gravar. Você tá num planeta azul, né? Pelo que se mostra é azul, né? Bem azulado por conta das águas, né? Provavelmente é isso, sei lá, vai que não é. E aí você tá simplesmente suspenso no espaço, né? Tem um monte de estrelas lá fora e você tá numa bola azul suspensa no espaço, né? Não é absurdo, não é uma coisa assim, caraca, que coisa, né? E aí você quer uma coisa maior, né? Você quer Deus ali, uma coisa, nossa, que seja maior que aquilo, mas a própria coisa, né, a própria vivência, né, o jeito que você já é muito divino, cara, já é muito absurdo, né, muito miraculoso. Você tem um coração dentro do teu corpo que ele bate por anos, décadas, né? Um negócio ali que não tem um cabo, não tem um fio que tem que ligar ali pro coração tá batendo, né? Então já é uma coisa muito absurda, cara. Então
assim, né, eu não tenho essa visão de Deus, assim, do ser material, do ser divino, assim, personificado num homem, né? Personificado num homem barbudo, etc. Mas eu tenho a visão da força criadora, né? Dessa... Pra mim, né? Sinceramente, eu vejo como uma fórmula que, que lá no começo, né? Digamos que tem esse começo, que as coisas nunca existiram desde de sempre, né? Ou elas não existiram sempre, né? Que tem essa ideia, né? De que tudo sempre existiu, né? Não teve um começo, né? Sei lá, pode ser que teve, não sei, né? Mas para mim, Deus é essa coisa que faz tudo se mover, né? Então é uma fórmula, é como se tivesse escrito lá, né? B ao quadrado menos x, sei lá, uma fórmula, né? Que iniciou e aí ela progride, né? Ela é a base de tudo que faz as coisas se movimentarem, né? É como se você, sei lá, colocasse, sabe, né, quem é biólogo vai saber melhor, né? Você coloca num vidro, né? Você coloca lá num, esqueci até o nomezinho que se dá para o negócio, né? Você coloca lá no vidro alguma coisa, né? Coloca, sei lá, água ali, né? Você coloca água e ali vão se proliferando, né, milhões de vidas e coisas. Então, para mim, Deus é essa coisa que fez tudo ser, né? Fez tudo existir e, e é só isso, né? É só essa coisa que a gente não tem como tocar, não tem como ver, não tem como saber, né? Mas eu imagino que seja só isso, né? Não é essa coisa personificada que está lá no céu, que a gente, quando morrer, vai se encontrar, né? Eu acredito que seja isso. E não acredito também na reencarnação, não acredito. Eu acredito que a gente tá vivendo o que tá vivendo e é só. Essa minha explicação da questão da fórmula ficou bem ruim, né? Mas assim, eu intuo, né, que existe essa coisa, sabe? Um start ali, um motor, né? Digamos que seja um motor que deu início e as coisas vão se multiplicando. Você vê que é assim, né, cara? A vida toda é assim, né? Você pega biomas e cada bioma tem as suas espécies e aí elas vão gerando outros indivíduos, né? Em qualquer lugar é assim, né? Então as árvores elas vão se multiplicando, os animais vão se multiplicando, os homens vão se multiplicando, né? Enfim, tá chovendo aqui, acho que eu vou tirar a roupa da chuva. Vou pausar aqui. Tinha começado a serenar ali, né? Beleza, pessoal. Pois é, tem uma coisa também que eu vejo, né? Que qualquer coisa que você escolha, né, qualquer escolha que você faz é menor do que você mesmo, né? Eu até já ouvi essa ideia, né, de que o todo, Deus, né, o todo, não tem como se compreender porque é impossível para uma mente humana compreender o todo, né? Você só pode compreender partes e partes não explicam o que é o todo, né? E eu vejo que isso se aplica às nossas próprias vidas, né? A amplitude que você pode ter nunca vai conseguir ser vista, né? Então, você escolhe um trabalho, uma forma de vida, e aquilo sempre vai ser menor do que você é de fato, né? E ainda falando sobre a viagem que eu fiz, né? O jeito de viver das pessoas lá, né? É muito interessante a gente pensar que a gente tem trabalhos formais, né? Formas de trabalhar aqui, né? Impostas por outras pessoas, ok, né? Outras pessoas viram que seria legal ser assim, faz uma faculdade, e aí as pessoas te induzem a isso, né? E aí você fala, talvez é o que eu tenho que fazer mesmo, faz um concurso, né?
Enfim, mas, cara, quem disse que tem que ser assim, que precisa ser desse jeito, né? Eu acho que cada um escolhe o jeito que quer viver e pronto, né? Só que é chato o fato de que se você escolher um caminho diferente, você é visto diferente, você é visto com maus olhos, né? Então, tudo tem um preço, né? É chato, né? Mas tudo tem um preço mesmo, né? Você, beleza, eu escolhi empreender, escolhi fazer minhas próprias coisas, vender coisas, sei lá. Escolhi ter uma confeitaria, né? E aí você é julgado pela escolha que você fez, né? Nossa, fulano poderia ter feito tanta coisa, fulano poderia ter sido uma ótima médica, mas escolheu vender bolo numa confeitaria, né? Então, qualquer escolha que você faça é menor do que você. Eu acho que o teu trabalho não te define, isso é bobeira, né? Trabalho é uma coisa que você faz, né? Uma coisa que você faz para você conseguir dinheiro para gastar com outras coisas, né? É tão sem sentido também, né? Claro, visto desse modo, né? Como uma forma de conseguir dinheiro, que é um poder, né? Dinheiro é poder, né? Não dá para negar. Dinheiro é poder de ter coisas, de fazer coisas, de ir para lugares, é poder, né? Visto dessa forma, o trabalho, dessa forma totalmente monetária, né? É muito sem sentido, né? Muito chato, né? Então, assim, as conversas que eu tenho com as pessoas mais próximas aqui são boa parte assim, né? Você tem que trabalhar numa coisa que te dá dinheiro, né? Você tem que trabalhar numa coisa que tenha muita demanda, né? Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E, cara, é extremamente chato porque a vida não é só isso, né? A vida não tem como ser só isso, né? Então, como eu falei, no final das contas, o que vai ser importante é você expressar a sua arte, você admirar a própria natureza, contemplar a natureza, criar arte, ver arte, praticar esportes, essas coisas bobas, né? Assim, que para nossa visão, eu tô falando, né, pela nossa visão capitalista, né, da nossa época de geração de lucro monetário, enfim, são coisas bobas, né? Coisas bobas, isso aí não dá dinheiro. E assim, não pode ser só isso. Eu acredito que não pode ser só isso, né? Não deve ser só isso. É claro que para muita gente talvez para a maioria hoje seja assim, né? Você tem que trabalhar num lugar que te dá dinheiro porque você precisa pagar um aluguel, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, né? E assim, isso é uma imposição que veio de décadas, né? Veio de décadas atrás aí, de que as cidades iriam ser organizadas de certa forma para que se você quisesse manter ali, você tenha que fazer certas coisas, né? E assim, não tô criticando o jeito que as coisas funcionam, né? Eu mesmo vivo dessa forma, né? E até gosto, sabe? Para mim, né, tem uma certa liberdade de você conseguir dinheiro, né? Eu acho muito sem sentido, sim, você trabalhar numa coisa que você não gosta, você passar tempo ali, né? É um tempo, às vezes, inútil, né? Claro, todo o trabalho você está fazendo alguma coisa ali, né? É produtivo, você está fazendo a economia rodar, né? Claro, é produtivo, mas para a tua própria vida, às vezes, não faz sentido nenhum. Você ser repositor de caixa, você está passando horas do teu dia pegando objetos e transportando de um lugar para o outro. Assim, é uma coisa que, que realmente é muito sem sentido mesmo, né? Claro, tem um sentido, você está ajudando a empresa e essa empresa ajuda outras pessoas, né? Não é disso que eu tô falando, tô falando da pessoa real que está ali passando horas da sua vida enfurnado dentro de um almoxarife, por exemplo, né? E aí, tá, ok, eu não tô criticando o jeito da cidade ser, né? Ok, é assim que é. Se você quer viver numa cidade, você precisa pagar contas, você precisa pagar aluguel, você precisa
pagar a luz, né? Se você quer se comunicar com as pessoas de forma mais fácil, você tem que pagar a internet, né? Eu só estou detectando, né, ou constatando, melhor dizendo, que é assim, né? Que é assim, que às vezes você faz muita coisa sem sentido mesmo. É muito chato as pessoas olharem para ti, dizerem o que você tem que fazer, você deveria ser assim, deveria ser assado. Realmente é muito, muito chato. Mas é aquilo, né? Você não é o teu trabalho, né? Você não é exatamente só aquele tempo que você passa ali, né? Você, potencialmente, você é muita coisa, você é muito amplo, potencialmente. Não estou dizendo que você de fato, né? Porque você é tudo que você faz. Então, se realmente a tua vida é só teu trabalho, tu é o teu trabalho mesmo, né? Se tu me disser, ó, o que eu faço todo dia de manhã é acordar, ir pro trabalho, volto para casa, durmo, vou pro trabalho no outro dia, né? Então, tua vida é aquilo ali. Você é exatamente aquilo ali, né? Mas você potencialmente é muito amplo, cara. Você pode fazer muitas coisas, né? E voltando de novo, né? Ainda são muitas coisas sem sentido às vezes, né? Mas não importa. O que importa é que faça sentido para você, né? Correr, né? Praticar um exercício, jogar xadrez, brincar com os amigos, sei lá, jogar bola, né? Enfim, eu acho que é isso, né? No final das contas, a vida acaba sendo muito simples e a gente complica demais, né? Tem um estudo de Harvard, não sei se vocês conhecem. Harvard, né? Que prova que as pessoas alcançam a felicidade através de terem bons relacionamentos, né? Ou seja, se você consegue ter bons amigos, você consegue ter um bom relacionamento com a sua família, é isso aí, é só o que você precisa para ser feliz, né? Então, não era o carro, a casa, a viagem, enfim, né? Se bem que viagem você pode ver pessoas e tal, acaba afetando, acho que é legal, né? E assim, é um estudo, é uma coisa científica, né? Uma coisa científica para uma verdade que eu acredito que a gente sinta naturalmente, né? Não precisava necessariamente do estudo, né? Mas claro, né? A nossa época exige que tudo seja provado cientificamente, né? Tá aí outra coisa que eu também acho muito chato é a arrogância científica, né, cara, de dizer que, nossa, foi desse jeito, é exatamente assim. E não é, né? Não, tem muita coisa que não dá para se ter uma resposta clara, né, cara? E a ciência afirma de uma forma que, nossa, é claro que se for uma coisa, né, que pelo método científico de você ir lá e poder testar, né, que se você testar aqui e se testar lá na Nova Zelândia, aquele negócio vai funcionar, ok, isso aí foi comprovado cientificamente, ok, né, é isso aí. Agora, coisas que tem testes muito restritos, que não dá para qualquer pessoa comprovar, né? Por exemplo, se algum outro grupo quisesse repetir esse teste, não poderia, ou se fizer o teste vai dar resultado diferente, né? E existe muita coisa que é assim, né? E muita coisa também é especulação, né? Aí, cara, fica uma coisa assim que, que no final das contas é só arrogância científica, né? Você vê, por exemplo, a ciência tentando explicar como foram construídas as pirâmides, né? E falam assim de uma forma muito muito certeira, sabe? Nossa, foi exatamente desse jeito aqui. Não tem como provar, né, cara? Não tem, né? Eu não sei se já falaram sobre isso, né? Mas quem sabe daqui a uns tempos eles vão querer provar. Nossa, o dilúvio foi desse jeito aqui. Existiu realmente o dilúvio e foi exatamente assim, né? Essas coisas, né? Desse tipo de coisa
com esse tipo de coisa, né, com esse tipo de exemplo, eu fico chateado assim com essa arrogância científica, né? E assim, o que eu vejo mais próximo de, não da verdade, mas da busca realmente por algo mais real é a filosofia, né? É a busca por algo mais real mesmo, né? Eu acho que não tem palavra, algo assim mais real, né? Por quê, né? Porque você não tenta dizer exatamente que aquilo é a verdade, né? Você busca, você procura, conversa, testa, e se você não consegue chegar, você simplesmente admite que, ok, eu fui vencido e é isso aí, cara, né? Então, eu não acredito assim que vai chegar um ponto em que a gente vá atingir a verdade absoluta. Isso é óbvio, né? Acho que é uma coisa tão boba de se falar, mas eu realmente vejo que é uma coisa que a gente não precisa, né? A gente não precisa dessa verdade absoluta. E se a gente chegar nesse ponto, quem é que vai realmente acreditar, né, sabe? Por exemplo, se alguém hoje dissesse, nossa, eu encontrei realmente a verdade absoluta, eu fui fora do universo, eu conversei com o Criador, sabe? Parece bobeira e eu acho que sempre vai parecer, tá? Sei lá, se daqui séculos esse vídeo ainda estiver por aí, né? Em 2740, se alguém estiver assistindo isso aí, e tiver alcançado uma beiradinha da verdade absoluta, então parabéns para vocês aí, porque realmente eu acredito que a humanidade não precise, não vai conseguir, não vai alcançar, e se alcançar, né, vai ser difícil aceitar, né? Então a gente volta pro início aqui do vídeo, né? O motivo de eu ter criado o vídeo, né? O tema principal do vídeo, que é a vida não precisar de sentido, né? Não precisa, cara, é só realmente viver, né? E isso tem algumas tradições filosóficas, né, que defendem exatamente isso, né, que a vida não tem que ser entendida, né, não existe essa explicação, nunca vai existir, e você precisa só viver, né? Isso, por um lado, assusta pra caramba, eu fico, caraca, por que a gente não tem acesso a essa verdade, né? É fato, eu tô falando aqui pra vocês, ó, o ser humano não precisa dessa verdade absoluta. Mas, ao mesmo tempo, eu sou contraditório o bastante para dizer que eu gostaria sim de saber, né? Eu acho que é a curiosidade humana, né? Curiosidade humana real, né? De querer saber, né, qual a verdade absoluta, de querer chegar com Deus e, poxa, cara, qual é? Por que tem tanto mal, né? Por que tanta gente por que existe realmente o sofrimento, né? Pra que isso, né, cara? Porque simplesmente, sei lá, a gente realmente não vive no Jardim do Éden, né? Será que é isso mesmo? Será que a Bíblia tinha razão o tempo todo, né? A gente tava lá no Éden e aí a gente pecou e, nossa, mas pra que ter botado a árvore lá, né? Mas aí também, se não tivesse botado a árvore, não daria pra saber se o ser humano seria fiel realmente, né? Enfim, são perguntas que a gente gostaria de saber, mas não necessariamente ia ajudar, né? Assim, ia fazer a gente ter uma vida diferente, não iria, né? De repente Deus fala, nossa, ok, eu vou me abrir aqui para a humanidade, eu vou escolher um grupo de pessoas aqui, eu vou falar a verdade absoluta é essa, assim, assim, assado, né? Quem acreditaria? Ou então, se ele mesmo, sei lá, abrisse um portal no céu e aí falasse para toda a humanidade em todos os lugares conseguisse ver ele falando, né? Nossa, é assim, assim, assado. Será que a gente iria querer mudar o nosso jeito de viver, de ser, né? Que não fosse por imposição, né? Porque às vezes você gosta do jeito que você vive, né? Então, talvez você preferiria
você preferiria continuar mantendo o teu estilo de vida, né? Do que ser um robô programado que, nossa, é assim que tu tem que viver, né? Sei lá, você é um pintor, um escritor, você gosta da tua solidão, você faz tuas coisas, aí Deus pega e te diz, não, na verdade, você deveria fazer isso, sabe? Mas, cara, pelo amor de Deus, eu vejo que isso não vai dar em nada, cara. A gente saber realmente essa verdade absoluta, né? Essa imposição aí do que seria o sentido da vida, né? Então, o que você tem que fazer, né? O que cada um tem que fazer? É simplesmente escolher alguma coisa pela qual viver e fazer, né? A única coisa que a gente pode fazer é passar o nosso tempo na Terra aqui de alguma forma que a gente goste, de alguma forma que faça o bem, não faça o mal, né? Não agrida ninguém, não fira ninguém, não mate ninguém, né? Porque eu acredito que se você tira o direito de vida de alguém, você não merece estar vivo, então para que você vai tirar o direito de vida de alguém, né? Enfim, sobre essa questão da justiça, né? Eu tenho escrito a respeito também, a minha visão é essa, né? De que o que a gente faz hoje com a justiça não é algo justo, né? Hoje não se tem uma justiça mesmo. Deixa eu ligar uma luz aqui. Melhorar aqui a iluminação. Ó, então não existe realmente uma justiça, né? Por quê, né? Vamos lá. Fulano mata alguém, né? Ele não vai ser morto imediatamente, né? Não em muitas culturas, né? Talvez na maioria delas. Ele vai ser preso, né? E ser preso não é o mesmo que ser morto, né? Então daí já não é justiça, porque justiça é uma balança que tem que ser igual, né? Uma balança igual. Isso é justiça. Então a gente não tem necessariamente justiça. A gente tem controle de quem é mal, né? De quem faz o mal. E claro que, por um lado também, a questão de certo e errado, bem e mal, é alguma criação que eu penso que é definido, né, justamente por esse todo, né? Eu acho que é definido por esse todo, né? A questão do bem e mal, porque você já nasce sabendo o que é bom, o que é ruim, né? Quer dizer, nem todos, né? Vamos lá, vamos ser sinceros, né? Mas assim, você vê que é injusto você matar porque você tá vivo. Então, quando você mata, né, você tá dizendo que a tua vida vale mais do que a vida do outro. Mas por que a vida do outro vale mais do que a tua, né? E claro, né, tem a questão, esse outro matou alguém, sei lá, se essa outra pessoa matou alguém, então ela já perde o direito de vida dela, no meu ponto de vista. Mas enfim, essa outra pessoa não fez, não cometeu um crime hediondo. E se fosse colocar na balança a tua vida comparada com a dela, não teria um peso maior, né? Então, por que você vai tirar a vida do outro, né? Porque você tem o direito de tirar a vida do outro, né? Então, pra mim, isso é o mal, né? Você você tirar direitos do outro que você não tem, né? Você não tem esse direito, você não tem um valor maior para dar em troca daquilo, né? Do ato de você fazer, né? Por exemplo, o roubo, né? Você roubando, você está tirando um pouco da vida também da pessoa, porque tudo que a pessoa conquista, e claro, são coisas materiais só, né? Mas cada coisa material custou vida da pessoa, né? Custou vida, custou o tempo dela, né? Se ela fez com as próprias mãos, né? Custou o tempo, custou a vida dela. E se ela comprou aquele objeto também, custou também a vida dela, porque ela teve que trabalhar, teve que fazer alguma coisa para obter, né? E aí tem o ditado, né? Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, né?
Porque o ladrão também já perdeu o direito, né? Porque ele já roubou, se bem que o ladrão que roubou o outro ladrão, né? Tá roubando um pertence que era de outra pessoa, né? Então tá errado do mesmo jeito. Enfim. Então você está tirando a vida da pessoa no momento que você está roubando, no momento que você está violentando. Eu acredito que o bem e o mal esteja por aí, né? Esteja por aí, sabe? Porque todo mundo nasce igual, a gente não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, até já falei isso aqui. E você se colocar maior do que outro, né? Você se sentir superior, sabe? Isso é o mal, cara. Pra mim, isso é o início aí do mal, realmente, né? Você vê o quanto de prejuízo você pode fazer com isso, né? Você vê as guerras, né? Pra mim, guerra é a coisa mais sem sentido, mais inútil que o ser humano pode fazer, cara. E assim, você vê na Bíblia, né? O quanto é valorizado, né? O quanto as guerras são valorizadas, né? Davi, nossa, Davi, tem até a citação, né? Davi, quer dizer, Saul matou milhares, né? Davi matou 10 milhares. Né? Enfim, né? Até mostrando que Deus mesmo ajudou, né? Em algumas guerras, né? Parece que tá travando aí de novo, voltou. Voltou aí, né? Então, você vê que até o próprio Deus, ele ajudava os homens, né, a guerrearem, né? Você vê lá a citação de Moisés, que quando os colegas levantavam, né? Eu não lembro se era, parece que era Josué e Caleb que levantavam a mão de Moisés, aí Deus ajudava Moisés lá para o exército dele ganhar, né? Enfim, sabe? Mas eu acho muito sem sentido a guerra, uma coisa extremamente má, né? Uma coisa assim que não existe realmente um sentido, sabe? Aí você fala pra mim, né? Não existe um sentido pra vida e não existe sentido pra guerra, então essas duas coisas não têm o mesmo valor, né? E pra mim não, cara. A vida, você tá aqui, né? Você simplesmente nasceu, né? Sem ter um destino, mas isso não te dá o direito de tirar a vida de outro, né? Isso não te dá o direito de tirar a vida de outro. Você tá aqui igual o outro tá lá também, né? O outro nasceu e é isso, né? O valor da vida de vocês é igual, cara. Não tem essa. Você não tem direito de matar, né? Enfim, né? Uma coisa que eu acredito, né? Ser extremamente má, né? E aí eu vejo que alguns filósofos, né, defendem a guerra, defendem matar, né? E, cara, pra mim, eu não acredito que eles estejam sendo sinceros mesmo, sabe? Com a vida, entende? Porque é dado uma vida pra você, né? É dado uma vida pra você e aí você se sente superior a outra vida que é dada pra outro também do mesmo jeito. Isso não é sincero, pra mim isso não é sincero, né? Enfim, pessoal, sobre isso, eu acho que é isso mesmo, né? Vamos fazer as coisas que a gente gosta, sei lá, vai ouvir música, desenhar, pintar, que você puder fazer para evitar problemas também, principalmente com família, que eu acho que são as pessoas que a gente está mais próximos, né? Então por isso a gente acaba tendo mais desavença, normal, né? Se a gente tá mais próximo de certo grupo de pessoas, a gente vai ter mais desavença com esse grupo de pessoas, né? Normal. Mas vamos tentar evitar, né? E isso acaba na psicologia, né? Você tentar controlar os seus sentimentos, a raiva, engolir muito sapo, porque às vezes a pessoa só tava falando alguma insegurança dela, algum problema dela, não tinha nada a ver contigo, e aí você se dói por uma coisa que nem precisava, né? Enfim, eu acho que depois eu posso até trazer alguma coisa a respeito de psicologia aqui, né? Só pra jogar a conversa fora, né?
Porque, assim, se a gente lê tanto, vê tanta coisa, faz tanta coisa, né, e não compartilha, eu acho que fica meio também sem sentido, né? Então, se vocês querem compartilhar alguma coisa da vida aí, sejam sinceros, abertos aí, contem aí pra mim aí, né, pros outros também, tá aberto aí, tá no YouTube, né? Tá, deixa aí nos comentários, beleza? Espero que você tenha uma boa vida, espero que você tenha uma boa semana aí, a próxima semana, tá? Então é isso, tchau, tchau, um grande abraço.